A Federação Gaúcha de Futebol responde ao Internacional e descarta totalmente a possibilidade de um árbitro de fora do Rio Grande do Sul em um eventual Grenal na fase final do campeonato estadual. Roger, por sua vez, fala sobre as chances de título do Inter e sobre fazer história com as cores vermelhas. A janela está fechada e Thiago Maia deve permanecer no Beira-Rio, com muitas novidades, inclusive no time que enfrenta o Monson pela última rodada classificatória do Campeonato Gaúcho. Os reforços não vieram. E agora? O que a gente faz? Então vamos conversar sobre tudo isso. Tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo lá no Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu vai encontrar nos conteúdos aqui do canal, beleza? Este final de semana importantíssimo, inclusive para mim, para o canal, para os conteúdos, é o final de semana de aniversário do canal, tá? Vamos fazer 3 anos agora nesse domingo. E se eu puder pedir um presente para vocês, aquele like e aquela inscrição bacana. Será que a gente consegue bater nesse final de semana os 60 mil inscritos? E aí a gente busca os outros 10 para fazer a meta de 2025? Se tu puder, faz isso aí que ajudaria pra caramba o trabalho e deixaria muito feliz este que vos fala, beleza? Deixa eu dizer o seguinte, tá? O Roger concedeu uma entrevista para a revista Placar, primeira entrevista exclusiva do Roger, né? Muito bacana. Tem no YouTube da Placar, eu vou deixar aqui em cima, para depois vocês recuperarem, se vocês não assistiram ainda. É uma entrevista de quase 1h30. É muito bacana o conteúdo, vale mesmo, tá? Dá uma olhada lá. Entre várias questões que ele fala, né? Ele diz que ele pensa fora da caixa, né? Que ele é um técnico que não gosta de seguir meio que o padrão do que está acontecendo e tal, e que ele teve, ao longo da carreira, muitos problemas para encaixar a linha de raciocínio, para se até mesmo calejar, né, ao longo do trajeto. E que agora, claro, mais velho, ele vai fazer 50 anos, ele está com 49, mais velho, com mais pessoas próximas que também dão um suporte, por exemplo, Paulo Paixão, ele está mais vivido e consegue lidar melhor com o vestiário, com as críticas, com as questões envolvendo o business futebol, né? Fala sobre ganhar o Campeonato Gaúcho, fala sobre chegar à seleção brasileira e mostra em determinadas falas o quanto o grupo quer ganhar o Campeonato Gaúcho, no mínimo, e entrar para a história do Internacional. É uma entrevista bem legal, cara. Vale a pena tu recuperar. Mais uma vez eu vou dizer, tá aqui em cima, depois tu troca lá, tá? Os reforços não vieram, né? Pelo menos para o Campeonato Gaúcho. Vale lembrar, a janela lá tá aberta até o dia 28, a janela de transferências fora do Brasil para dentro do Brasil e, claro, né, dentro também do território nacional. O Inter ainda pode ir em cima do Irala, pode ir em cima do Facundo Mura, o zagueiro é importantíssimo e tem pessoas que eu confio muito nessa trajetória que eu tenho cobrindo o Internacional, que garantem que vai vir um zagueiro e um lateral. Agora para jogar a Libertadores, ou seja, até o dia 28, né? Então que o Inter estaria conversando com essas pessoas, ou com os jogadores, ou com o atleta, com os staffs dos atletas, e que esses nomes não vazaram ainda. E aí a gente, querendo ou não, em termos de torcida, talvez a gente possa até ficar mais feliz, né? Porque é interessante mesmo, se não vaza é porque as coisas dentro do Beira-Rio estão sendo feitas em sigilo, em silêncio, sem aquela pavonice, né? De ficar contando pro repórter ou ficar meio que abrindo as negociações, até mesmo por parte dos agentes. Mas, ao mesmo tempo, eu, como jornalista, não curto muito, né? Eu prefiro muito mais conversar sobre as possibilidades e a gente não fugir, não sair do caminho, tá? Tem uma possibilidade do Thiago Maia ficar. Ontem uma pessoa à noite me disse o seguinte, o Thiago não vai pro Santos.
porque o Santos não está aceitando a forma com que o Inter quer. O Inter quer os 2,5 milhões na bucha. E o Inter sabe que o Santos tem dinheiro para dar este valor. E por isso que está forçando tanto a questão do Thiago Maia. E aí, eu chamei o Thiago Maia porque, claro, né, nem vou falar mais muito do Thiago porque a gente já está até esgotado nessa novela aí. Só que a presença do Thiago, a não ida para o Santos, pode fazer com que o Roger mexa no time e tenha uma outra escalação. Porque, por exemplo, o que se fala é que o Vitão, com 2 cartões amarelos, não joga. O Fernando, justamente para dar uma descansada, também não joga. E o Wesley, com desconforto muscular, poderia também ser preservado. Esses 3 abririam, então, as vagas para o Rogel, para o Ronaldo e para o Vitinho. Por que Vitinho? Porque o Vitinho joga na direita e o Wanderson vai para a esquerda. Então a gente teria, por exemplo, assim, sem o Thiago Maia, Anthony Aguirre, Rogel, Vitor Gabriel com o Bernabé ou o Ramon. Tá muito forte, tá? A presença do Ramon fazendo sua estreia com a camisa do Inter, tá? Ronaldo, Bruno Henrique, Carboneiro por dentro na linha de 3 com o Vitinho, o Wanderson e o Borré. Essa seria uma possibilidade. Só que se o Thiago Maia joga, por exemplo, do lado do Ronaldo, pode adiantar o Bruno Henrique e o Carboneiro fica ou por um segundo tempo ou, quem sabe, até mesmo como titular pelo lado esquerdo, com o Wanderson pelo lado direito. E o Vitinho como uma alternativa. Né? E a questão daí a referência do Borré. Eu aproveitaria a fase do Valência. Se eu sou o Roger, eu aproveitaria a fase do Valência. Eu ou daria um jeito de colocar o Valência como referência no lugar do Borré, ou então jogaria com 2 atacantes. Tá? Com um volante de marcação, a linha de 3 com o Bruno Henrique no meio e os 2 atacantes. E aí, claro, né, os 2 pontas teriam um caráter defensivo tremendo, bem como o cara da articulação, que seria o Bruno Henrique. Então eu tô curioso para ver o que o Roger vai fazer. Tô curioso mesmo para ver o que o Roger vai fazer. Na questão agora polêmica, né, desde o Grenal, né? Desde até antes do Grenal, né? Os dirigentes do Grêmio lá e os ex-dirigentes também fazendo aí uma pressão considerável na questão arbitragem, Federação Gaúcha, VAR e tudo mais. A Federação Gaúcha respondeu ao Internacional. O Internacional sabe que é impossível haver árbitro de fora do estado em um Grenal que hoje só pode ser dentro da final, né, do Campeonato Gaúcho. Porque, olha só, até eu acho que é importante a gente falar sobre isso rapidinho, tá? Olha só, vamos pegar aqui na tabela, vamos pegar só em cima do Internacional. Se o Inter ganha, tá com 17 pontos, vai a 20 e resolveu a parada, né? Resolveu a parada, não tem como ser buscado. Se ele empata o jogo, vai a 18. Indo a 18, ele não é buscado pelo Grêmio, porque o Grêmio vencendo o Ipiranga só vai a 17, mas ele pode ser ultrapassado, né, pelo Juventude. Se o Juventude vencesse, o seu jogo vai a 19. Daí fica o Juventude em primeiro, o Inter em segundo, o Grêmio em terceiro e o Caxias ou o Ipiranga em quarto. Na verdade, o Grêmio, se a gente botar o Grêmio em terceiro, não pode fazer o Ipiranga, né, como quarto. Então, assim, aí daria um Grenal. Se o Inter perde o jogo, o que, vamos lá, né, não vai acontecer, né, mas estou falando a questão matemática, o Inter fica com 17, se o Juventude ganha ou empata, aí também fica com 17, o Juventude teria que ganhar para passar o Inter, tá? O Grêmio também teria que ganhar para passar o Inter. Daí ficaria o Grêmio, depois o Inter, depois o Juventude e depois o Caxias, ou o Ipiranga, tá? Então, essa grande questão, o Ipiranga eu sempre erro, né? Na verdade não tem o Ipiranga, porque o Grêmio já ganhou. Então, nesse quesito, os jogos de hoje, eles, dependendo dos resultados, eles só definem, né, a possibilidade de Grenal na semi ou na final. Mas voltando ao árbitro, tá? A federação disse que não tem nenhuma possibilidade de chamar um árbitro de fora, primeiro porque se fizesse isso, mostraria basicamente que o Inter está certo. Seria a falência do quadro de árbitros da Federação Gaúcha de Futebol. E isso está fora de cogitação.
E até aqui tem uma polêmica também em Minas Gerais, que os clubes também de Minas Gerais queriam árbitros de fora. E aí até se falou nos bastidores que, pô, mas então beleza, manda os caras de Minas para cá e a gente manda os caras para lá. E aí o Luciano Oxman já disse para o Internacional, o Bisol já sabe disso, e que obviamente passou pelos seus pares de diretoria que isso não vai acontecer, né? E eu ouvi de uma pessoa que o Luciano ainda disse o seguinte, teria dito algo mais ou menos assim, o Inter não vai pautar a escala de arbitragem e definir a escala de arbitragem. Tá? Mas, ao mesmo tempo, a parte do Inter que falou com o pessoal da Federação Gaúcha teria dito o seguinte, beleza, mas então, se tu botar caras que podem dar polêmica, como o Daniel Bins, e eu estou falando Daniel Bins porque o próprio Inter citou nominalmente, por meio do D'Alessandro, arquem vocês com as consequências, né? Porque são a questão principal é vocês matarem no peito o que vocês estão fazendo, uma vez que o condicionamento da arbitragem existe e o condicionamento, inclusive, ao Daniel Bins também. Então, o Inter está muito de olho nessa questão aí, claro, tudo vai depender em cima do que acontecer agora entre o Inter e o Monson, o Caxias com o São José, o Grêmio com o Ipiranga e o Juventude também que tem seu jogo. Todos a partir das 16h30 eu repercuto contigo aqui ainda, não sei se hoje, tá? Por causa que vai estar muito tarde quando a gente sair do Voz do Gigante. Mas certamente amanhã, pela parte da manhã, é meu aniversário, inclusive. Volta para me dar um parabéns. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Tchau.